A graça e a paz do Senhor Jesus estejam convosco, amados. Hoje queremos falar neste vídeo acerca da carta à igreja em Pérgamo. E nós queremos lembrar que Pérgamo representa o terceiro, quarto e quinto século da história da igreja, da era cristã, da era da graça. Amém? Quando nós olhamos aqui, vamos ler tão somente o verso 12 e o verso 13, que diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Amém. Queremos ler esses dois versículos e dizer para os irmãos que, enquanto a igreja de Éfeso, primeiro século, a igreja de Esmino, representando o segundo século, foram perseguidos fisicamente, lançados à prisão, condenados à morte, foram perseguidos pelos romanos, pelos judeus, e eles tiveram grande tentações e sofrimentos e não abalaram a fé. Nós vemos na igreja de Pérgamo algo diferente. A palavra Pérgamo, ela tem dois sentidos: uma torre edificada forte, uma elevação forte, no sentido físico, e ela tem um sentido também de casamento, pelo, gamo, né, gamia, casamento. Então nós vemos que ela tem sentido de um casamento em que ela se torna uma torre forte. Ela se torna uma edificação forte através do casamento. Pérgamo, torre forte. Pérgamo, pelo casamento. Mas que casamento seria esse? Sendo ela representada aqui a igreja do terceiro, quarto e quinto século, veja bem, amados, ela nos fala de um casamento da igreja com o Estado, quando o Império Romano, ali no terceiro século, estava passando uma grande dificuldade, especialmente quando se fala o declínio do Império Romano, estava muito enfraquecido. Então, quando Constantino vê que os cristãos não se abalavam diante da morte, não negavam o nome de Jesus, eles, às vezes, famílias inteiras, avós, pais e filhos ali nas arenas de Roma, morriam. Paulo foi decapitado em Roma, mas não abalavam a fé deles. Eles eram perseverantes. Era uma igreja avivada diante da perseguição. Então, Constantino viu que se o seu império tivesse aquela fé, entre aspas, então Roma estaria bem edificada, bem agora motivada, bem agora sustentada pela fé para manter o império e para vencer as guerras. Mas na frente nós vemos isso ali nas cruzadas, atacando ali o Oriente Médio, eles iam pela fé. Então Constantino logo disse que teve uma visão da cruz de Cristo, e ali agora, todos agora estavam unidos ao imperador Constantino. Todo mundo agora queria ser cristão. A igreja casa com o Estado. Logo o bispo de Roma se torna uma autoridade maior, e depois autoridade máxima, e depois autoridade com infabilidade. Então Roma agora mantém o seu império através da fé. Todos deveriam ser cristãos. Ninguém deveria agradar o imperador. Ninguém deveria desagradar a César. E agora a igreja, pelo esse casamento com o Estado, mas obviamente que Roma coloca o seu sobrenome na igreja. Agora a igreja é romana, para garantir toda a fidelidade ao Estado. E assim a igreja se torna a maior proprietária de terra do mundo. A igreja se torna a maior autoridade do mundo, e muitos que eles declaravam hereges sofriam tortura. Era dada a oportunidade às pessoas de negar a Jesus para ter uma morte rápida e não sofrer tortura. Você quer morrer rapidamente? Nega Jesus.
diga que você é um herege, e agora a igreja se torna assassina, perseguidora. A igreja chegou a destruir cidades inteiras na França. Então, amados, veja bem que essa torre edificada, riquíssima, quanto ouro, quanta riqueza, quantas terras, quantos palácios no mundo inteiro. Exército edificado, o maior exército do mundo se torna da igreja. A igreja tem uma torre edificada pelo casamento com o Estado. Mas Jesus chama isso agora de essa crueldade, essa maldade, assassinatos em nome do cristianismo, em nome de Cristo. Pensa bem, irmãos, enquanto Cristo dá a vida, dizendo: Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Agora a igreja mata, se não concordar com ela, se não for por ela. E ali se torna agora a igreja uma história de terror, conhecido no meio acadêmico, nas escolas, como Idade das Trevas, em que as Bíblias foram queimadas, ninguém tinha autoridade de ler, entender, interpretar a Bíblia. E agora a Bíblia era unicamente, exclusivamente interpretação da igreja e do Estado. E ali foram colocando todo tipo de costumes e doutrinas, mas é nesse aspecto que ela é chamada de trono de Satanás. Satanás passa a habitar na igreja, sentar no trono. Pode uma coisa dessa? Mas, se você recorrer à história, você vai ver tanta maldade, pior do que a Segunda Guerra Mundial, por um período de aproximadamente 1.500 anos. Então, o terceiro, quarto e quinto século, foi ali, inicia-se um trono de Satanás na terra, em que aquela perseguição para negar Jesus, agora é uma perseguição para não negar uma pseudo-igreja. E agora Satanás tem uma estratégia diferente. Eles querem que todos se dizem cristãos, sem serem de fato no coração. Então isso é uma estratégia, uma torre edificada, de um casamento com o Estado, em que gera um trono de Satanás, com esse lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Alguns teólogos querem trazer esse trono de Satanás, porque em Pérgamo mesmo, lá na Ásia Menor, naquela região ali, Pérgamo tinha 4 deuses da mitologia que eles adoravam: Zeus, Asclépio, e Atena e Dionísio. Então Asclépio tinha um templo muito grande, mas isso aí é mitologia, isso não reflete a maldade do trono de Satanás, é muito pouco, fica em contos, fica em fábulas. Agora, de fato, o que acontece no trono de Satanás é uma estratégia mundial, com muita morte, com muita violência. Mas, a propósito, trazendo essa introdução aqui à igreja de Pérgamo, depois, no outros vídeos, nós vamos falar aí acerca da doutrina de Balaão. Hoje não dá, verso 14. Hoje vamos focar aqui no verso 13, tá? Nós não vamos falar também da espada afiada de 2 gumes, porque no outro vídeo nós já falamos sobre essa espada de 2 gumes. Não tem um gume só, um lado só. São 2 lados. Mas hoje queremos nos ater a esse trono de Satanás. Tá certo? Vamos começar então aqui por Lucas, capítulo 4. Por favor, se você tiver condições de acompanhar na sua Bíblia, abra em Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler aqui o verso 5, aqui, a tentação de Jesus no deserto, que diz assim: e levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Observe, amados, que Jesus foi tentado pelo diabo, foi tentado por Satanás, e quando ele foi tentado, dentre as 3 provocações
que ele tentou a Jesus, uma foi essa aqui, que ele daria toda autoridade sobre essa terra, sobre os reinos, porque este reino dessa terra foi entregue a ele. Observe que Jesus não disse assim, não, você está mentindo, não foi entregue a você. Jesus não disse isso. Jesus disse que só a Deus adorarás. Na verdade, Satanás tentou Jesus com 3 grandes verdades. Uma grande verdade é que ele era o Filho de Deus e poderia transformar a pedra em pão e comer. Jesus disse, não, mas nem só de pão viverá o homem. Outra verdade, que Deus daria ordem aos seus anjos, está lá no Salmo 91, para guardarem todo o teu caminho, para não tropeçares com o teu pé em alguma pedra. Jesus disse que não era para tentar a Deus. Respondeu com a palavra. Mas essas 2 proposições de Satanás eram verdadeiras, estavam na Bíblia. Essa terceira seria verdadeira também? Com certeza. Mas, pastor, não gosto de pensar que Deus entregou este reino a Satanás. Calma, vamos entender como isso aconteceu. Houve uma época que esse Satanás, esse anjo das trevas, esse anjo caído, ele foi querubim, ele foi anjo de luz. E ele governou este mundo, foi entregue na mão dele. E quando ele rebelou contra Deus, Deus tirou esse governo da mão dele. Agora, este mundo sofre um juízo do Eterno, ali que começa, então, Gênesis capítulo 1, verso 2. O mundo estava sobre as águas, em trevas. Por que trevas? Porque ele não era mais o querubim, o anjo da luz, não era mais aquele Lúcifer. Ele era agora um anjo caído, um anjo das trevas, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, e ali estava tudo ali. Você acha que Deus criou o mundo daquela maneira, ou foi um juízo de Deus? Deus criou tudo belo ao seu tempo, tudo perfeito, mas ali estava um juízo da rebelião de Satanás. Deus refaz este mundo agora, ali nos versos 3, 4, 5 e diante de Gênesis, e o tira do poder desse anjo das trevas e entrega na mão de Adão. Adão agora recebe para ter o domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todos os animais e sobre todo o jardim do Éden, sobre todas as coisas da terra, Deus entrega na mão de Adão. É certo que Satanás, o ex-querubim, ungido de Deus, perfeito, ele foi lá e convenceu a Eva e a Adão, e houve uma queda, para eles fazerem o mesmo que ele fez, para eles quererem ser igual a Deus. Incitaram a mesma rebelião que ele cometera antes, e o homem caiu. A humanidade caiu junto com Adão e Eva. Agora Satanás usurpa novamente deste reino. Estava tão bonito. Os animais não eram predadores, não eram carnívoros, nem o homem comia carne. Todas as ervas e todas as frutas eram boas, o clima era perfeito, mas houve uma queda terrível nos vegetais, nos animais, atacaram uns aos outros e agora eram carnívoros, e o homem também caiu à sua natureza. Toda a terra se embraveceu, o mal se estabeleceu em toda a terra, porque agora ele usurpou, tirou da mão de Adão. Adão caiu, não tinha mais o domínio sobre as coisas, sobre este mundo, e agora ele se assenhoria. Foi entregue para ele quando era Lúcifer, ainda um querubim de Deus, passado para a mão de Adão na recriação da terra, agora ele usurpa. Então, quando ele diz aqui, a mim me foi entregue, é uma verdade, só que é um sofisma, porque foi entregue na mão de Adão e ele usurpou. Por isso que Jesus diz lá em Filipenses capítulo 2, né? Tendo a forma de Deus, não usurpou. Ora, você lê o próprio Deus, por que falar em usurpação? Porque alguém usurpou. Usurpou, subir nas mais altas nuvens e ser igual a Deus. E agora usurpou este reino da terra das mãos de Adão. É fato que este reino continua sendo do Senhor, só que está gerenciado, não é? Num sistema maligno, usurpado. Sempre é de Deus, o reino sempre é de Deus. É como que alguém que tem uma firma distante,
uma suposição apenas, tá? Uma parábola apenas. E lá tem um gerente, e esse gerente começa a rebelar e fazer tudo contra o dono daquela firma. Então, o dono daquela firma agora vai lá resgatar a gerência, uma vez que a firma é dele. Esta terra, todo este reino é do Senhor Jesus, é do Deus eterno. Entretanto, momentaneamente, ele está gerenciado pelo mal, por Satanás, por aquele querubim caído, agora pelo anjo das trevas. Então é isso que está dizendo aqui. Ele usou de sofisma nas três verdades. E Jesus respondeu pela Bíblia como se interpreta as três verdades. Agora, amados, quando nós olhamos aqui ainda no livro de Lucas, você pode abrir logo aqui no capítulo 10. Olha o que é dito aqui. Jesus, ele manda 70 discípulos fazerem a sua obra. Dá autoridade a eles sobre as enfermidades e sobre os demônios. Quando eles retornam muito alegres, eles dizem o seguinte no verso 17 de Lucas 10. Então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então os demônios eram expulsos porque Jesus deu autoridade àqueles discípulos. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ora, vocês estão vendo o demônio sendo expulso aí, mas eu já estou vendo a queda de Satanás. Eu já estou enxergando aqui. Jesus dizia que já enxergava a queda de Satanás. Mas de que queda é essa que ele está falando? Não é? Então ele diz assim, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então Jesus diz para eles que o espírito vos submete. Demônios são espíritos e que tem um chefe. O chefe deles é Satanás, que Jesus já via cair como um relâmpago, caindo do céu. Que céu é este? É o terceiro céu? É o segundo céu? É o primeiro céu? Nós vamos entender isso aí claramente. Só aguardem um pouquinho, acompanhem o vídeo, que você vai entender que céu é este. E que são seres, espírito vos submete. Espírito é ser. Não é, a palavra espírito aqui não é figurada. Não. Ela tem um sentido conotativo. É espíritos que estavam atormentando pessoas e os discípulos expulsavam, como Jesus expulsou muitos. Mandou embora e saía deles. Então, são espíritos, são seres, não são adjetivos, que estavam sob o comando de Satanás. Tem um chefe. Então, observe, agora nós vamos olhar aqui no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 13. Depois eu vou para Efésios. Vamos aqui para o capítulo 13. E o verso 10 diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de quê? De um espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade aqui seria simbólico, adjetivo. Havia 18 anos, simbólico adjetivo por um tempo determinado, 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Olha o que diz aqui no verso 16. Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa 18 anos? Havia um espírito nela, um ser que trazia ela por 18 anos enferma. No momento que o ser sai, é que ela está livre. Jesus chama esse ser aqui, não é? De Satanás. Satanás comandava esses demônios que aprendia. Ela ficava encurvada, 18 anos. Observe que ela nem teve uma consciência a favor de Jesus, uma fé,
mas Jesus primeiro expulsou para que ela se alegrasse, para que ela agora pudesse ver Jesus, pudesse entender Jesus. Então observe que é um ato que vem do próprio Senhor Jesus para libertar aquela mulher de um espírito sob o domínio de Satanás. Isso não são adjetivos, não são coisas comuns de um ser humano. Embora muito comum no meio do ser humano, mas não inerente ao ser humano, mas inerente a demônios sob o domínio de Satanás. É isso que aqueles 70 discípulos fizeram, sob a autoridade de Jesus. É isso que Jesus fez, expulsou demônios sob o domínio de Satanás. E nós vamos continuar vendo aqui, ainda em Lucas 22, verso 3. Você pode ir acompanhando com a sua Bíblia, tá certo? 22, verso 3, diz assim: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Observe que se Deus não nos guardar, se Deus não tiver misericórdia de nós, nós somos muito pequeninos, somos seres humanos. E as trevas, ela é muito forte. Satanás entrou em Judas para cumprir o que dizia a Escritura acerca dele, sendo ele filho da perdição, como disse Jesus. Mas Satanás fez algo na vida de Judas para que ele pudesse realizar aquilo. Se Deus nos entregar, se Deus tirar a proteção de nós, se Deus tirar a guarda de nós, nós não suportamos Satanás, esse reino das trevas. Olha como ele foi astuto com Adão e Eva. Então, observe que Judas foi encaminhado por Satanás neste momento. Então, nós podemos entender que ele é um reino de trevas que foi entregue a ele e que ele conduz políticos, ele conduz pessoas, ele conduz um reino de trevas, ele leva as pessoas para este caminho como levou a Judas. Nós vamos ver ainda no verso 31 aqui, mais à frente um pouco, diz assim, Jesus falando: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Então, veja bem, Satanás, ele reclamou, pediu para tentar a Pedro. Jesus, porém, rogou por Pedro, orou por Pedro, para que dentro daquela tentação, a fé de Pedro não desfalecesse. Ora, foi permitido que Satanás tentasse a Pedro, porém Jesus rogou para que a fé dele não acabasse. Tanto a tentação, Pedro não cairia. Qual foi essa tentação, você lembra? Foi que Pedro foi avisado que, olha o verso 34, hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Sob a tentação de Satanás, que Satanás reclamou, que Satanás pediu, Pedro negaria Jesus. Pedro disse que jamais negaria. Ele ia com Jesus para prisão até a morte. Jesus, Pedro, você não conhece Satanás. Ele é capaz de fazer você negar, sim. E quando o galo cantava, você já negou e nem viu, e nem lembrou. Você vai lembrar só depois que o galo cantar. Os irmãos entendem isso? Foi permitido. Se Jesus disse não, ele não cairia, mas foi permitido. Pedro tinha que passar por aquela experiência amarga e chorar muito e conhecer a sua pequenez e a grandeza de Deus e a força de Deus de vencer a Satanás. Pedro precisava entender isto. Então, foi permitido, mas uma coisa não foi permitido. Jesus orou por Pedro para que a fé dele não desfalecesse. Então Pedro negou, Pedro decepcionou, chorou, voltou a ser pescador, não quis saber de mais nada. Jesus foi lá e o resgatou. Teve um encontro com ele, perguntou se o amava por 3 vezes, e Jesus o resgatou, para que a fé dele não desfalecesse. É por isso que lá em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele disse: os que tu me deste, Senhor, eu os guardei. Não foram os discípulos que se guardaram, não é você que se guarda, meu irmão, é Jesus que te guarda, você não é capaz, entende isso? Não confie na sua consciência, não confie no teu corpo, não confie em si mesmo, é Jesus quem te guarda. Glórias a Deus por isso. Agora diz, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus não guardou Judas. Ele não foi capaz de resistir a Satanás.
como eu não sou, como ninguém é. Existe um ser que ele está reinando o mundo das trevas, neste mundo usurpadamente, que Jesus já o venceu na cruz e vem agora assumir este reino, tomar da mão dele, assumir este reino e devolver este reino para o Pai. Nós vamos ver isso aqui claramente, tá certo? Vamos ver que também que isso aconteceu com Jó, não é verdade? Quando você vai lá em Jó, o que Deus diz lá? De onde vem Satanás? Ele diz: de rodear e ser andar pela terra. Estou aqui tentando pessoas. Acontece que Jesus o detém, o Espírito Santo o detém, segundo Tessalonicenses capítulo 2, há um que o detém. Senão ele acabava com tudo, ele é mau, desde o princípio ele é homicida, ele é mentiroso, ele é tudo, desde o princípio. Que princípio é esse? É o princípio lá de Deus e do eterno? Não, ele não é eterno, ele não é pai da eternidade, é só Jesus que tem o princípio de pai da eternidade, o princípio de João 1:1, no princípio, ele era Deus, estava com Deus, não é esse princípio, ele é o princípio do mal, na sua queda, foi o primeiro protótipo, o primeiro a mentir, o primeiro a rebelar, o primeiro a matar, o primeiro a cobiçar, ele é o primeiro. Então, o início do mal, o princípio do mal está nele, nesse sentido. Não é que já foi criado mal, não. Ele era um querubim ungido da guarda perfeito, até que achou iniquidade nele, houve uma queda nele, achou violência nele, achou política nele, achou rebelião nele. Agora, ali está o princípio do mal, do homicídio, de todo tipo de mal, está ali nele, aquele ex-querubim, que agora é Satanás, é um ser. E ele tentou a Jó com a permissão de Deus, matou os filhos de Jó com a permissão de Deus. Eu pergunto, se Satanás fosse somente um adjetivo, uma consciência caída, como ele mataria os filhos de Jó? Como ele pediria outra autorização para trazer doenças de chagas no corpo de Jó? É um ser que ciranda a terra, rodeia a terra, e isso nós vamos entender. Nós vamos falar sobre isso. Como ele rodeia e como ele ciranda a terra. Nós vamos entender isso claramente. Então, quando nós vemos aqui também, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5, irmãos, eu poderia fazer 2 vídeos, mas eu quero concluir este vídeo. Nem que você ouça ele de 2 ou 3 vezes, tenha paciência. Eu acho que se eu cortar esse assunto aqui, sobre o trono de Satanás, bem na metade, seria meio complicado. Então, tenha paciência. Segura esse vídeo aí, tá? Mas não está muito longe de acabar não, está perto. Em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 5, olha o que diz. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5. É muito conhecido. Aquele jovem lá da igreja de Corinto, que dormia com a sua madrasta, a mulher de seu pai, a igreja passava a mão na cabeça, a igreja tolerava. E o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso aqui, não é? Olha aqui, 5, vamos ler o verso 3. E eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós em meu espírito, que ele estava longe, né, mas estava presente em espírito, assim, figuradamente, com o poder de Jesus. Jesus está presente também. Nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Entregue esse jovem para a destruição da carne, não é? Entrega a Satanás. Ora, entrega uma consciência caída, um adjetivo? Ou um ser? A um ser, claramente, para que o espírito seja salvo. Neste sofrimento, como Jó passou, foi lá naquele sofrimento que Deus permitiu Satanás tocar nele, que Jó conheceu Deus de perto com seus próprios olhos. Porque lá naquele sofrimento, foi que Jó, ele viu o quanto ele era rebelde, pecador, carente de Deus, pequenino, não é? Então, foi ali que houve uma conversão de Jó. No sofrimento de Pedro, quando ele negou Jesus, ele viu a sua pequenez, o quanto ele era mau, que dependia do Senhor estar com ele, guardar e salvar pela graça. Foi que teve um encontro com Jesus verdadeiro, uma conversão verdadeira. Então, aqui não é maldade, não é lei de Moisés, não é nada disso, não é ficar acusando os outros. Irmãos, em nome de Jesus, veja que aqui Paulo está vendo o final saudável na fé.
para este jovem.